É muita agitação, muitas coisas para disfarçar o fato de que a Ucrânia perdeu, que os Dalsanenses perderam, que a OTAN perdeu. E como eu costumo dizer, e isso não é original meu, o porco da derrota precisa de muito batom para disfarçar que é uma verdadeira derrota. Na minha opinião, Putin deixou claro através de Lavrov e outros: olha, temos muito batom aqui, ok? Só entendam que vamos fazer isso da forma mais sensata possível, um acordo negociado aqui. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com Ray McGovern, ex-analista da CIA, responsável por preparar os informes diários para o presidente dos Estados Unidos. Ray, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, Pascal. Ray, vamos começar pelo discurso que o presidente Trump e seu secretário de guerra, Pete Hegseth, acabaram de fazer para um grupo inteiro. O que foi aquilo? Centenas de almirantes e generais, certo? Uma reunião altamente incomum que eles estavam convocando. Quais são as novidades sobre isso? What is the news on this one? Foi algo sem precedentes. Eu temia o que poderia sair disso. Não está muito claro se aqueles generais e almirantes deveriam ter se levantado e saído. Mas eu também fui oficial do Exército. Eu também fiz um juramento solene de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Bem, isso foi há algum tempo e as coisas mudaram. Mas até o Trump parecia pensar, de certa forma, que ninguém faria isso aqui. Ninguém vai se levantar. Então o que ele disse foi, veja, ele ficou desconcertado. Ele entrou nesse público, nessa sala grande, e ninguém aplaudiu. Ninguém disse, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Esses eram generais e almirantes. Eles estavam praticamente em silêncio. Então ele diz, faz anos que não entro numa sala como essa. Vocês podem aplaudir quando quiserem, está tudo bem. E se não gostarem, esse é o ponto principal aqui, se não gostarem do que eu digo, bem, podem simplesmente sair. E adeus ao seu posto, e adeus ao seu futuro. Agora, para Trump, isso é muito importante, seu posto e o que ele entende como sendo seu futuro. Para o resto de nós, pelo menos na minha época, achávamos que o posto trazia consigo privilégios e exigências. E a primeira e mais importante exigência era apoiar seu juramento de defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Uma pequena observação aqui. 20 anos atrás, quando eu dava palestras sobre como as informações de inteligência antes do ataque ao Iraque estavam sendo ajustadas para se adequarem à política. E finalmente, alguém me mostrou a ata de uma reunião com Tony Blair, e essas foram exatamente as palavras usadas. A inteligência e os fatos estão sendo ajustados para se adequarem à política. Seja como for, fui convidado a palestrar na Academia Naval, em Anápolis, para alunos do segundo e terceiro ano. E estávamos falando sobre várias coisas. Estávamos falando sobre juramentos. E finalmente eu disse, bem, agora todos vocês, quando entraram para a Marinha, fizeram um juramento solene. Bem, a quem é esse juramento? E um rapaz disse, bem, ao presidente. Tem mais alguém? O presidente dos Estados Unidos. Eu disse, desculpem, pessoal. Se vocês fizeram um juramento à Constituição, pode haver momentos em suas carreiras em que o juramento à Constituição se sobrepõe, prevalece sobre as ordens do presidente. Isso foi um choque para mim. Quero dizer, era a Marinha, não o Exército. Tento não ser preconceituoso, mas, meu Deus, essas pessoas iam se tornar oficiais navais. E achavam que o juramento delas era ao presidente dos Estados Unidos. Não sei quantos daqueles generais e almirantes, uns 20 sim, muitos deles provavelmente estavam lá se eram da Marinha. Não sei se entenderam o recado, mas ninguém se levantou, ninguém saiu.
Eu não li o discurso em detalhes, então não vejo se há alguma causa provável real para que eles devessem ter saído. Mas esse é o tipo de devoção de Leming ao oficial, apenas um posto acima, até chegar ao Estado-Maior Conjunto. E sabe, quero dizer, isso é meio que tornando a coisa um pouco divertida, eu acho. Mas existem esses dois Lemings, certo? Lemings, e eles estão na beira do penhasco. E todos os outros Lemings estão, como Lemings, pulando do penhasco. E um Leming diz para o outro, a gente realmente precisa fazer isso? E o primeiro Leming responde, bem, se não fizermos, estaremos violando o espírito e a honra de todos os Lemings que vieram antes de nós. Boom. Ora, meu Deus, se esse é o espírito, então existe um espírito de corpo que Trump estava promovendo como motivo para essa reunião. E se ainda há um monte de seguidores cegos em nosso corpo de oficiais, claro, especialmente no topo, não nos níveis mais baixos, mas no topo, aqueles que estavam em Anápolis quando fiz aquele discurso, estamos em sérios apuros. Claro, eles estão falando em voltar o exército dos Estados Unidos contra cidades e vilarejos do nosso país. E isso é, de acordo com a Constituição, flagrantemente ilegal. Sim, o perigo agora é que as forças dos Estados Unidos não estão apenas voltadas para dentro, mas também para fora, de uma maneira sem precedentes, certo? E o que você está dizendo é muito pertinente, porque já temos agora um caso em que o Departamento de Defesa ordenou o afundamento e a morte das tripulações de 3 navios, certo, no Caribe. 3 embarcações civis que não são de forma alguma, nem sequer alegam ser, embarcações de uma nação estrangeira. Então temos o exército dos Estados Unidos indo atrás de civis, se são criminosos ou não, isso é outra questão, mas são civis, e deveriam ser apreendidos e não mortos. E esse tipo de ordem está sendo muito discutido nos Estados Unidos atualmente. Se são legais, e se os oficiais que as executam estão cometendo crimes, ou se podem se esconder atrás da cadeia de comando. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre o afundamento desses 3 supostos navios de narcóticos da Venezuela? Bem, Nuremberg deixou muito claro que você não pode se esconder atrás da defesa de eu só estava seguindo ordens. Isso não funciona. Agora, e o Congresso? E a Suprema Corte, que deveria exercer suas próprias prerrogativas em relação à Constituição dos Estados Unidos? O Congresso simplesmente se esquivou, simplesmente se ausentou de tudo isso. Houve algum aviso prévio ao Congresso sobre o que estava por vir? Não. E o ato em si, aqueles 3 barquinhos, não navios, mas barcos explodidos pela nossa marinha com esses mísseis ou algo assim, não há justificativa para isso. Mesmo que estivessem traficando drogas, mesmo que estivessem traficando pessoas, você os intercepta, cerca, prende e garante que sejam levados à justiça. Você não simplesmente os mata. Agora, isso remonta ao Obama. Obama, com John Brennan, lhe entregando uma lista toda terça-feira de quais terroristas almoçaram com outro suspeito de terrorismo em um determinado bar em Beirute na última terça, colocava esses nomes no topo da lista. Para quê? Para serem eliminados e assassinados por drones. Agora, quando as pessoas perguntavam, isso é constitucional? Eric Holder, que era o procurador-geral de Obama, dizia, bem, vou até a faculdade de Direito da Northwestern University, uma excelente faculdade de Direito, aliás, e vou explicar isso para eles. E ele foi até essas pessoas e disse, agora, podemos autorizar assassinatos, incluindo não só suspeitos, mas também aqueles 2 cidadãos americanos que acabamos de matar há 2 semanas? Podemos autorizar isso? Claro que podemos. Porque se você olhar para a Constituição, ela diz que precisamos fazer isso apenas com o devido processo legal. Agora, temos o processo tradicional. Então, o processo tradicional nos permite fazer essas coisas. O devido processo poderia ser... Na minha mente, eu imaginava todos esses estudantes de direito da Northwestern pensando, meu Deus, isso é realmente interessante. Isso provavelmente vai ser definitivo, sabe?
Então nem mesmo as faculdades de direito se opõem quando coisas assim acontecem. A profissão do direito, como a profissão da medicina, meu Deus. Onde estão os médicos em Gaza, diante do genocídio lá? E os profissionais do direito, como aqueles que justificaram tortura e matar americanos com drones, e agora matando quem quer que seja nesses barquinhos? Meu Deus. Enfim, as pessoas na Marinha que obedeceram ordens para atacar com mísseis esses pequenos barcos, em circunstâncias normais, poderiam ser acusadas não só de seguir ordens, mas de assassinar essas pessoas. Not just following orders, but with murdering these folks. I don't wish it on anyone. It's hard to refuse a Eu não desejo isso a ninguém. É difícil recusar uma ordem aparentemente legal. Mas o Código Uniforme de Justiça Militar inclui que se você receber uma ordem ilegal, você tem o direito, você tem o dever de desobedecer a essa ordem. É isso que eu teria feito. Alguns daqueles generais sentados ali diante do Trump, se forem ordenados a enviar suas tropas para o Iraque, bem, para Baltimore, ou para Knoxville, ou Nashville, o que fariam? Vão dizer sim, senhor, e depois se preocupar em não perder sua patente e seu futuro. Bem, a maioria deles vai. Talvez vejamos algumas pessoas com a coragem que John Kennedy exaltou em seu grande livro, Perfis de Coragem. Historicamente falando, não temos muitos casos em que as Forças Armadas acabam se rebelando contra ordens ilegais. Quando isso acontece, geralmente é porque as Forças Armadas são maltratadas ou mal pagas, levando a verdadeiras revoltas. Mas se você olhar para o que aconteceu na Alemanha nos anos 30, ou como as coisas aconteceram na União Soviética com os expurgos e tudo mais, simplesmente não há muito precedente. Isso simplesmente não acontece com frequência. Porque assim que alguém se recusa a obedecer, há 10 subordinados muito dispostos a obedecer, se puderem conseguir o cargo. Portanto, devemos realmente esperar que as Forças Armadas dos Estados Unidos agora sejam usadas tanto internamente quanto externamente. O que você espera agora, após esse discurso que ouviu hoje do presidente? Onde você acha que estarão seus pontos focais mais importantes? Por um lado, ainda temos uma guerra por procuração com a Rússia, que parece estar se intensificando novamente. E o Sr. Trump aparentemente disse que está muito decepcionado com Vladimir Putin, porque Putin não quer encerrar a guerra da maneira que Trump gostaria. Mas além disso, todos estão esperando atualmente uma segunda rodada na guerra entre as MEIs e Israel contra o Irã. E temos esses 6.500 militares da Marinha na costa da Venezuela. Você consegue inferir alguma coisa sobre as prioridades de Trump no momento, a partir do que ele disse? Sim, eu posso. Mas antes, gostaria apenas de dizer que passei os últimos 4 dias em várias partes do estado de Nova York, tentando alertar as pessoas sobre o que está acontecendo internamente em nosso país. Eu citei uma pessoa chamada Eric Hofner, seu nome verdadeiro era Raymond Pretzel, que era um jovem advogado em Berlim em 1933 e assistiu a tudo acontecer. Ele viu o Reichstag, o incêndio do prédio do Reichstag. E o que mais o horrorizou foi o que ele chamou de Schafsmäßige Ergebung. Schaf, ovelha. Ergebung semelhante a obediência. Obediência, sim. Então, sabe, é isso que estou tentando. É isso que muitos de nós estamos tentando dizer. Olha, para os militares também. Sabe, se o presidente chega e age como um rei e diz, por que vocês não estão me aplaudindo? Isso é muito incomum. Nunca entrei em um lugar sem aplausos. Então, se quiserem aplaudir, aplaudam. Bem, eu realmente esperava que alguns desses caras da Schafsmäßige Ergebung ficassem de fora. Pelo menos não ficaram. Ok, então vamos lidar com isso. Foi exatamente isso que aconteceu em 1033 e depois. Esse Geschichte eines Deutschen é realmente uma joia de livro. Tem em inglês também, chamado, meu Deus, como é que chama? História de um alemão. Sim, o declínio de Hitler ou algo assim. Enfim, só queria tirar isso do caminho. Agora, com relação à Ucrânia, olha, não defendo Donald Trump.
Fico extremamente envergonhado com pequenas coisas, como o discurso vergonhoso dele na ONU na semana passada, mas fico muito mais irritado com o fato de ele permitir, financiar e incentivar o genocídio. Nunca pensei que eu, um cidadão americano, faria parte de um país cujo presidente estava autorizando, praticamente ajudando e incentivando um genocídio. Uma ligação telefônica faria o Sr. Netanyahu parar. E não só isso, mas também a fome forçada. Eu venho da Irlanda. 2 dos meus bisavôs escaparam da fome forçada. Talvez eu tenha algo nos meus genes, mas sinto isso muito fortemente. Acho que todos deveriam sentir. Então vamos colocar Gaza nesse contexto. Agora, esse é o Sr. Hyde. Na minha visão, existe um Dr. Jekyll e um Sr. Hyde. E isso é um pouco fora do padrão, ok? O Dr. Jekyll é o presidente que quer sair da Ucrânia de qualquer jeito, certo? Ele está envergonhado porque está levando tanto tempo e porque é tão difícil de fazer. Isso mostra muita ingenuidade da parte dele. Eles poderiam fazer isso com facilidade, mas eu realmente acredito que ele quer sair da Ucrânia. Então ele fez uma espécie de acordo com o chefe da Rússia, o Sr. Putin. E Putin tem sido muito cauteloso e generoso. And Putin has been very cautious and generous, and Lavrov, the foreign minister, E Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. Você sabe quando Trump diz, estou muito insatisfeito. Estou muito insatisfeito com o Sr. Putin. Lavrov foi questionado sobre isso durante sua entrevista coletiva após o discurso na IAO. E ele disse, bem, hoje em dia as pessoas se expressam de todas as formas. Elas têm jeitos diferentes de ser. As pessoas são diferentes. O que importa é o que ouvimos em particular. E o mais importante é que agora estamos conversando em particular. Tivemos essa cúpula. E não vamos levar essas coisas grandiosas muito a sério. Esqueça isso. Não tente analisar tudo o que o presidente diz. Esse é um bom conselho. Fiz minha carreira analisando o que os líderes russos diziam, e a maioria deles era bastante consistente. Mas houve, em algumas ocasiões, uma posição inconsistente. E você só tinha que esperar até o dia seguinte para ver se eles voltariam atrás no que disseram naquele dia. O que estou dizendo? Estou dizendo que Putin quer sair da Ucrânia. Ele quer tomar toda a Ucrânia? Não, isso está muito claro. Muito menos ele quer tomar a Polônia ou os Estados Bálticos. Agora, quando Biden disse isso, eu não pude acreditar no que eu vi. Sabe? Só para acrescentar aqui, quando pessoas como o Biden dizem, olha, você acha que o Putin vai parar na Ucrânia? Não, ele vai entrar na Polônia e nos Estados Bálticos. Pode esperar, ele não vai parar. Bem, vou dizer de forma bem sucinta, ele parou. Ele parou em março e abril de 2022, apenas 5 semanas após o início da guerra. Eles negociaram uma pausa, um cessar-fogo. E isso foi rejeitado por aquele palhaço da Grã-Bretanha, Boris Johnson, agindo em nome do Reino Unido e dos Estados Unidos, que disse ao Zelensky, cessar-fogo? Esqueça. Vamos treinar suas tropas para que possam se sair melhor contra esses caras. Vamos te dar tudo o que você precisar pelo tempo que for necessário. Então, recuse isso. Especialmente, não queremos que você ceda quanto à adesão da Ucrânia à OTAN. Pelo amor de Deus. Não entregue isso, pelo amor de Deus. Então agora é pelo tempo que for necessário. Ok. Então meu ponto é, os russos pararam ali. Eles retiraram suas tropas de Kiev como um gesto de boa vontade, se eu estiver certo. E então eles foram acusados de algum tipo de massacre em Bucha, que nunca foi investigado e é muito suspeito. Assim, os russos foram rotulados como os grandes vilões por Biden e o resto deles. Mas aqueles que querem dizer que os russos querem tomar toda a Ucrânia, bem, eles poderiam se quisessem, mas não querem, porque não querem se envolver em outro Vietnã, pelo amor de Deus. Eles estiveram no Afeganistão. Como foi aquilo? Levou 20 anos para nossa derrota no Afeganistão. Eles não querem isso. Então, na minha opinião, Putin está disposto a negociar nas margens. Não acho que ele esteja disposto a devolver aqueles 4 oblasts, ou a Crimeia, é claro. Mas você sabe, há muitas coisas nas margens. Tem Odessa.
Eu não acho que Putin queira um tiroteio em Odessa ou nos arredores. É uma cidade linda. É a joia da coroa de Catarina, a grande, pelo amor de Deus. A maioria das pessoas lá fala russo ou é pró-Rússia. Então há coisas que podem ser negociadas. O problema é, será que Trump é poderoso o suficiente dentro do seu pequeno grupo de gênios para ceder até a metade? Bem, ele já cedeu um quarto do caminho. Lembre-se, ele dizia, vou impor sanções esmagadoras. Se vocês não resolverem esse problema na guerra na Ucrânia, vamos impor sanções e vamos dar 50 dias para resolver. E depois, Lindsey Graham e muitos outros disseram, 50 dias? Ok, eu dou 5 dias, ok? Não, 1, 2, 3. Okay, I give you 5 days, okay? Now, 1, 2, 3. It's going to be the fourth day. Vai ser o quarto dia, e Trump finalmente é aconselhado por alguém como Witkoff. Ah, senhor presidente, o senhor está se encurralando. Primeiro, as sanções não vão prejudicar os russos em nada. Quer impor sanções de 100% à China? Eles só vão ignorar você. Índia? Isso não vai ser nada bom para a Índia. Então o senhor precisa fazer alguma coisa. Então o que você sugere, Richard? Bem, que tal eu ir a Moscou, conversar com Putin e dizer, francamente, que queremos sair desse impasse. Não queremos impor sanções a você ou aos outros. Então talvez devêssemos fazer uma cúpula. E ele vai. E Putin conversa com ele por 3 horas e meia. E eles dizem vão ter uma cúpula. Quando? Em uma semana. E eles se encontram no Alasca. Agora, ficou claro para Witkoff que um cessar-fogo imediato está fora de questão. Eles não vão ceder nisso. Seria uma loucura, por motivos muito bons. Sabemos como funcionam os cessar-fogos imediatos e como as pessoas podem reforçar seus armamentos e tudo mais durante o cessar-fogo. Então, Trump está no avião indo para Anchorage e diz para um cara da Fox News de quem ele gosta. Sabe, vou ficar muito insatisfeito. Realmente insatisfeito, se não conseguirmos algo parecido com um cessar-fogo. Foi isso que ele disse ao repórter. Claro, a notícia saiu imediatamente para onde quer que ele divulgue essas coisas. Então ele chega lá e, como era de se esperar, fez uma última tentativa com Putin, agora sobre um cessar-fogo imediato. E Putin disse, olha, você sabe o que ainda significa? Ainda. Significa ainda não e de jeito nenhum. Então Trump tentou discutir outras coisas. Depois, 1 hora após o fim da reunião, ele foi ao teclado e disse, ok, não vamos mais insistir em um cessar-fogo imediato. Vamos insistir em negociar o pacote completo, tudo, para ver se chegamos a um acordo que respeite nossos interesses centrais e a necessidade de uma arquitetura diferente de segurança na Europa. E estamos de acordo nisso. O presidente Trump quer que a gente se reúna. Bem, ele quer que Zelensky e eu nos encontremos. Vamos conversar sobre isso, mas isso não parece uma boa ideia, por vários motivos. E então, se os três, bem, vamos ver o que acontece no futuro. Mas estamos negociando agora. Gostaríamos de voltar a Istambul e negociar com a Ucrânia, mas eles não parecem estar muito prontos. Enquanto isso, estamos fazendo essa guerra de atrito, até o ponto em que não vai sobrar muito, se é que vai sobrar algo, das defesas ucranianas. Território. Não cobiçamos território. O que estamos tentando fazer é o que dissemos desde o início. Vamos desmilitarizar o exército ucraniano. Isso significa esmagar o exército ucraniano. Eles já chegaram a cerca de 85%. E a outra tarefa, claro, é a desnazificação em Kiev. Eles ainda não estão perto disso, então vai demorar um pouco. Mas o que estou dizendo aqui é que os americanos querem um acordo, certo? Putin não quer ir até o fim. Eles gostariam muito de ter um cordão sanitário, uma zona de amortecimento que seja larga o suficiente para protegê-los, para proteger os russos e as áreas de língua russa do que eles têm recebido até agora. Então, para Trump em relação à Ucrânia, eu digo, vá em frente, avance com tudo, veja se consegue fechar um acordo. Use pessoas como Witkoff, que é umas 10 vezes mais inteligente que o Rubio. Isso é quase um elogio com reservas. Peço desculpas por isso.
Mas sabe, coloque a cabeça no lugar. Você está no caminho certo aqui. E a pessoa deveria ser capaz de diferenciar entre o Mr. Hyde no Oriente Médio e o Dr. Jekyll no começo, ou na questão da Ucrânia. E o motivo pelo qual as pessoas não conseguem diferenciar é por causa da síndrome de aversão ao Trump. Tudo que Trump faz, a mídia critica como ilegal ou mentira. E quando converso com meus antigos colegas da faculdade, eles não conseguem enxergar nada disso. Eles acham que Trump e os russos, eles acham que Putin e os russos são o mal encarnado. E é realmente difícil ultrapassar essa camada espessa de, bem, russofobia. Acho que é assim que se pode chamar. O difícil é saber o que desse teatro que estamos vendo no palco, quando o Sr. Trump está no palco. Seja conversando com generais e almirantes, seja falando com o público, que então aplaude, ou quando ele se encontra com o Sr. Putin. Quero dizer, tudo isso é um palco, certo? E essas pessoas, incluindo o Sr. Putin e Donald Trump, estão muito conscientes de que tudo que fazem naquele momento está sendo transmitido para seu próprio público e para audiências estrangeiras, certo? Então, o mais difícil é saber que parte desse teatro e encenação é real e o que está sendo usado como ferramenta de negociação com os outros. Porque o Sr. Trump, por um lado, fala muito claro sobre ser um presidente da paz, querer o Prêmio Nobel da Paz e por aí vai. E ele parece extremamente instável, colocando tudo no Truth Social. Mas se você realmente olhar as postagens no Truth Social e compará-las com os tweets do seu primeiro mandato, sabe o que eu vejo? Não vejo mais erros, nem erros de digitação. Vejo frases bem elaboradas. Ainda são frases do Trump, mas são frases polidas. Não tem mais aquele jeito que ele costumava escrever antes. Então, sabemos que tudo isso está realmente sendo trabalhado. E muitas vezes também não percebemos o que não está em evidência, certo? Por exemplo, Trump recentemente cancelou a entrega de 400 milhões de dólares em armas para Taiwan. Ele também agora tem, ou teria, o direito de estacionar tropas dos Estados Unidos em 15 bases militares finlandesas. Mas ele não faz isso, exceto em uma. As outras, de acordo com minhas fontes, não estão sendo ocupadas, não estão sendo assumidas pelos Estados Unidos. Existe também todo um jogo de bastidores acontecendo, como negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre como será essa nova fronteira e essa zona de amortecimento. Ou estou interpretando demais as coisas? Bem, acho que eu faria uma distinção entre Trump, que é por definição imprevisível. Isso deve incomodar os líderes russos, os líderes chineses e todos os outros. Meu Deus, só de pensar, tínhamos uma pessoa completamente caprichosa e imprevisível com os códigos das ogivas nucleares. Agora, do lado russo, que é o que venho acompanhando há 5 décadas, os russos são previsíveis e dá para interpretar muito do que eles dizem e fazem. Sobre a Ucrânia, os russos sentem que foram enganados umas 5 ou 6 vezes de forma significativa. Primeiro e mais importante, em fevereiro de 1990, quando o secretário de Estado James Baker prometeu que, olha, vocês vão permitir que a Alemanha seja reunificada. E você sabe, nós prometemos não mover a OTAN nem 1 centímetro a leste da Alemanha. Bem, sabe, eu não sei como Gorbachev e Shevardnadze, o ministro das Relações Exteriores, reagiram. Mas eu posso entender a reunificação da Alemanha. Nós acabamos de perder 27 milhões de pessoas para uma Alemanha unificada. Foi um golpe difícil de engolir, e eles confiaram em nós. Então o que aconteceu foi que Jim Baker, um advogado do Texas, disse, olha, como seria? Isso seria bom? Nós prometemos fazer isso. E agora ele é um advogado esperto do Texas. Eles não pediram que isso fosse colocado por escrito. Então, melhor ainda, fica só essa promessa, certo? Agora, foi uma promessa? Claro que foi uma promessa. E está registrada em vários documentos diplomáticos e agora está disponível em várias bibliotecas. Mas o que estou dizendo aqui? Estou dizendo que a confiança começou a ser corroída ali, de forma significativa.
Quando estive em Moscou, talvez há uns 6 ou 7 anos, já estive lá várias vezes desde então, encontrei um dos assessores mais próximos. O nome dele é Kuvaldin. Ele era, quando conversei com ele, ainda professor na Universidade de Moscou. Ele era o assessor principal do chefe dele nesses assuntos. E durante uns drinks eu disse, Sr. Kuvaldin, por que isso não foi colocado por escrito? E ele respondeu, bem, Sr. McGovern, primeiro vou lhe dar a resposta oficial. Os alemães ainda não tinham concordado. Quero dizer, era uma questão de poder, se posso dizer assim. Havia um pacto que ainda existia. Mas, Sr. McGovern, o verdadeiro motivo é, nós confiávamos em vocês. Certo? Então, a partir daí, a confiança evaporou ainda mais quando nós orquestramos um golpe em Kiev. When we engineered a coup in Kiev. And I've had professors from Yale and elsewhere say, what coup? E já tive professores de Yale e de outros lugares dizendo, que golpe? E eu digo que o golpe foi anunciado 2 semanas e meia antes de acontecer, com os nomes dos líderes do golpe e respectivos primeiros ministros no YouTube. Procure, na primeira semana de fevereiro de 2014. E eu vi aquilo e pensei, meu Deus, isso significa que o golpe foi descoberto. Não precisamos nos preocupar com nenhum golpe. E quem estava falando era a secretária assistente de Estado Victoria Nuland, com o embaixador dos Estados Unidos em Kiev, sabe? E sabemos que é autêntico. Quero dizer, não sei quem interceptou, mas em um certo momento Jeffrey Pyatt, o embaixador, diz, agora, senhora secretária, a UE não vai gostar nada disso. E ela responde, que se foda a UE. She says, fuck the EU. Sim, ela é muito famosa por isso. Extremamente famosa. Foda-se a UD. Victoria Nuland, esposa do neocon Robert Kagan, certo? Então quero dizer, esse é o grupo neoconservador dos Estados Unidos que fará qualquer coisa ao seu alcance para provocar o caos no exterior, porque isso é mais fácil de controlar. Foi muito bem sucedido na Ucrânia, extremamente bem sucedido, certo? Inclusive tendo bases da CIA até a linha de frente na fronteira com a Rússia. E agora sabemos de tudo isso. Está tudo às claras, mas ainda assim não importa. O discurso público ainda finge que tudo isso é um direito da Ucrânia. Sacrificar-se pelo império. É bem, você está certo, claro. Também se pode mencionar que a mesma Victoria Nuland divulgou o fato de que os Estados Unidos investiram 5 bilhões de dólares, bilhões com B, de bola, para fomentar a democracia ucraniana. E a National Endowment for Democracy tinha cerca de 56 bases na Ucrânia. Então meu ponto é que aqui estou eu falando em um site progressista, conversando com esse Timothy Snyder de Yale, um grande professor lá. E eu digo, bem, o golpe. Ele diz, que golpe? E eu disse, bem, você não está familiarizado com a mensagem interceptada pela qual Madame Nuland já pediu desculpas aos colegas da web? Desculpe, não quis dizer foda-se a web. Não. Você leu isso? E ele me olha e diz, é só isso que você tem? Então eu entendi. Sim, quer dizer, a prova está bem na sua frente. E é só isso que você tem mesmo? É. Agora, tudo isso é muito relevante porque o Russiagate entrou em cena logo depois. E quando Trump se tornou presidente, é claro, eles o emasculavam. Fizeram questão de garantir que ele não pudesse sequer tentar se aproximar da Rússia sob falsas alegações, ou seja, o Russiagate. Então ele ficou em uma situação difícil e teve que ser mais duro com a Rússia do que qualquer outro. E Obama, bem, todo aquele grupo tirou proveito de ser russofóbico. Então, em relação à Ucrânia, ou a como isso aconteceu, o golpe estava lá. Essa foi a segunda grande traição. Depois, claro, o exército ucraniano era praticamente inexistente. Mas eles foram incentivados a lutar, a reprimir aqueles insurgentes no Donbass, em Lugansk e Donetsk. E foi o que fizeram. E começaram a bombardear cidades e todo esse tipo de coisa. Então, finalmente, houve um acordo para parar, um cessar-fogo. E houve 2 deles em Minsk, Belarus. Um em 2014, outro em 2015.
Parte desse acordo era que os ucranianos dariam ao Donbass um certo grau de autonomia em sua constituição, para garantir a eles os direitos que costumavam ter: falar russo, lidar em russo, ter o russo como língua oficial. Isso nunca aconteceu. Quem supervisionou isso? O governo francês e os alemães, Angela Merkel, François Hollande. Agora, por 7 anos, eles enrolaram os russos, e Putin disse: não, não, vamos resolver isso, vamos ajudar a promover isso, vamos conseguir. E eles foram enrolados. Agora, se fosse preciso prova, Angela Merkel, há apenas alguns anos, disse: sabe, temos que reconhecer que esses acordos de Minsk, nunca tivemos a intenção de cumpri-los. O objetivo todo era fortalecer o exército ucraniano desde como ele era naquela época até, bem, olhe para ele agora. É um dos exércitos mais fortes de todos. E Hollande disse a mesma coisa. Então isso é mais uma traição. E então, claro, depois que tudo começou, acho que no dia seguinte Zelensky escolheu seu melhor amigo, Arashamia, para começar a negociar com os russos. E Putin também escolheu um cara muito competente. Eles foram até Belarus, depois para Israel, para Istambul, e chegaram a um acordo. E esse acordo foi anulado. E então tivemos a última coisa que acabei de mencionar. Isso foi uma traição pública, uma espécie de vanglória pública sobre isso. O chefe da OTAN na época, Jens Stoltenberg, certo? De vez em quando ele realmente falava besteira. Então ele está falando ao parlamento da UE, certo? Isso foi há 2 anos. Ele diz: sabe, os russos disseram: vou invadir a Ucrânia se vocês não pararem de tentar colocar a Ucrânia na OTAN. Se não assinarem, se não concordarem que precisamos resolver isso. E nós dissemos não. E então ele invadiu para impedir que a Ucrânia entrasse na OTAN. Uau! Ele não queria a ampliação da OTAN, e conseguiu a ampliação da OTAN, e conseguiu a Finlândia, e nós conseguimos a Suécia. Agora, a essa altura, Pascal, mais de 500 mil de jovens ucranianos já tinham sido mortos, certo? Para quê? Sabe? E agora temos, acho, mais de 1 milhão mortos no campo de batalha. E o Trump não está recebendo os números corretos sobre isso, se ele acha que os russos estão perdendo mais pessoas do que os ucranianos. E a maré está tão a favor da Rússia que quando um sujeito translocado como o General Kellogg diz para ele: não, não, a Rússia está perdendo, a Ucrânia vai ficar bem. E além disso, a economia russa está naufragando, a economia russa está indo por água abaixo. Ah, faça-me o favor. Nada disso é factual, mas está em sintonia com o que o pessoal da inteligência disse ao Biden. Bill Burns, o cara da saia, ele vai enquanto o presidente está em Helsinki. Burns diz: agora, senhor presidente, o senhor vai fazer um discurso. Apenas diga que Putin já perdeu. O exército dele foi ridicularizado como completamente inepto. Diga isso para eles, ok? E ele faz. Agora eu fico pensando, de onde o Biden tirou isso? E descobri que foi em Kiev. Foi o Dr. Slavinsky. E então ele disse: vou te contar, presidente, já está tudo resolvido. Está tudo bem. Sabe, a Rússia está perdendo. Agora as pessoas são tão ingênuas, as pessoas são tão estúpidas. Bem, onde estava Kellogg quando fez essa última intervenção? Ele tinha acabado de falar com Zelensky. Onde estava Trump quando repetiu isso? Ele também tinha acabado de falar com Zelensky. Agora, será que Zelensky tem algum tipo de feitiçaria maligna que impõe sobre esses caras para que eles não consigam enxergar a realidade? Eu não sei, mas não faz sentido. O que realmente faz sentido é que os russos estão dizendo para si mesmos, na minha opinião: olha, Trump é Trump. Conhecemos suas idiosincrasias. Não as levamos a sério. Mas ele é o único com quem temos para trabalhar pelos próximos 3 anos. Pelo amor de Deus. Ele parece mais inclinado do que aqueles outros gênios que tivemos como presidente a fazer um acordo. Estamos vencendo. Ele tem que saber que, no fim das contas, teremos que chegar a um acordo com ele, porque a alternativa é ter que lutar essa guerra de novo em 5 ou 7 anos. Não queremos isso. Queremos uma estrutura para evitar isso. E achamos que com outras coisas em sua agenda, Trump pode dizer: tudo bem, vamos resolver isso.
O que vocês estão dispostos a ceder? E os russos estão dispostos a fazer algumas concessões nesse sentido. Eles dizem isso. Não só continuam dizendo que vão lidar com os americanos, não importa o que eles façam. Mesmo depois de terem se juntado a Israel no ataque ao Irã, eles deixam muito claro quais são suas prioridades. Essas são questões secundárias. Vamos trabalhar para melhorar as relações com os Estados Unidos. Eles vão conseguir? Ninguém pode saber, por causa da maneira idiosincrática como Trump se comporta. Agora temos essa realidade lamentável, em que a Europa e os Estados Unidos são, em sua maioria, não completamente, mas em grande parte, governados e comandados por psicopatas solipsistas, pessoas completamente imersas em sua própria realidade. Além disso, eles sabem que não são responsabilizados por nada do que fazem. Portanto, podem fazer o que quiserem. Podem governar com impunidade, porque, mais uma vez, é possível cometer um genocídio contra pessoas no Oriente Médio, na Ásia Ocidental. E tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nenhuma dessas pessoas jamais vai para a prisão por isso. Nenhuma delas. E eles sabem disso. E se preocupam, antes de tudo, com a própria imagem. Veja o Sr. Macron, como ele já está se preparando para seu próximo cargo em uma das instituições internacionais. Olhe para Kaja Kallas, que era primeira-ministra da Estônia há apenas 6 meses, quando foi chamada para a União Europeia, e imediatamente disse: "Saiam da minha frente, vocês 2,5 milhões de camponeses insignificantes." E foi para lá, e agora faz suas pequenas idiotices solipsistas por lá. Mas essa é a realidade. E eu realmente acredito que os russos, a essa altura, já entenderam que essa é a realidade. Que eles estão lidando basicamente com um muro não só de incompetência, mas também de irracionalidade. A questão então é, como os russos vão lidar com esse fato? De que estão sendo enganados repetidas vezes, de que não se pode construir confiança e de que não dá para levar a sério nada do que estão dizendo, certo? E agora os Estados Unidos estão realmente dizendo: talvez entreguemos Tomahawks, certo? Para a Ucrânia. E sabemos que, se qualquer tipo de Tomahawk vindo da Ucrânia voar para a Rússia, esses Tomahawks são autorizados, guiados e projetados. Tudo é projetado pelos Estados Unidos. Então quero dizer, não faço ideia de como eu lidaria com isso, porque basicamente desvincula tudo o que está acontecendo no campo de batalha do discurso político no topo. Você tem alguma pista de como os russos estão lidando agora com essa situação? Essa coisa muito, muito horrível no Ocidente? Para, de alguma forma, ter uma conversa inteligente. Bem, do ponto de vista do Kremlin, acredito que eles sentem que conseguiram uma grande vitória em Anchorage. Só o fato de Putin ser recebido com tantas honras e ele conversar com Trump por 3 horas e convencê-lo a desistir dessa ideia de cessar-fogo imediato já é significativo. Depois eles vão conversar. Vão conversar mais ainda. Agora, será que Putin tem expectativas infladas ou exageradas? Acho que não. Na verdade, ele alertou especificamente contra ter expectativas infladas ou exageradas. Mas ele vai esperar. Eles estão vencendo. Ele não está sob nenhuma pressão real para levar isso adiante de forma escalatória. Agora, o objetivo da Rússia desde que eu era garoto tem sido dividir a Europa Ocidental dos Estados Unidos, certo? A OTAN, quando foi formada, em 1949, se não me engano, a maioria das pessoas não sabe. Dizem, bem, a OTAN teve que ser formada por causa do Pacto de Varsóvia. Bem, isso está errado. Isso veio depois. Talvez você seja mais novo do que eu. Então, aqui está a OTAN sendo formada. E qual era o propósito expresso de ter a OTAN? Bem, como disse Lord Ismay, o primeiro chefe da OTAN, era para manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães sob controle. Agora, eu era uma criança, vivi como um menino durante toda a Segunda Guerra Mundial, e manter os alemães sob controle parecia uma ideia muito boa para mim, sabe?
Quero dizer, conheço muitos alemães. Eu mesmo morei lá por 5 anos. Adorei eles, mas não queria que fossem reunificados. Sabe, é uma pílula muito doce, mas também muito amarga, que o James Baker serviu. Agora, claro, o acordo era que não haveria ampliação da OTAN. Bem, a OTAN dobrou de tamanho, de 12 para 24, agora são 32 ou algo assim, 29, acho, algo assim. Enfim, esse foi um dos grandes atos de traição. Mas como o Putin vê isso agora? Bem, ele está olhando para o fato de que Donald Trump, para todos os efeitos, se divorciou desses... Bem, eu chamo de os 7 anões, sabe? Imagine-os na Casa Branca. Trump sentado atrás de sua mesa, reunindo os 7 anões que vieram logo depois de Anchorage, certo? E ele já contou a eles o que vai acontecer. Sabe, eu não sei. Então ele se distanciou deles. E o que ele disse foi o seguinte, e isso, na minha opinião, é muito fácil de explicar. Ele disse, olha, como meu vice-presidente disse na semana passada, estamos encerrando com a Ucrânia. Agora, é claro que queremos que a Ucrânia tenha sucesso, mas vocês estão muito mais próximos da Ucrânia e realmente ainda não fizeram sua parte. Então é o seguinte, ok? É o seguinte, vamos fabricar muitas armas e depois vamos vendê-las para vocês. Então você vai entregá-las aos ucranianos e depois vamos esperar, certo? Agora, o problema disso, claro, é que não temos armas. Nossos estoques estão muito baixos e vai levar anos para produzirmos o tipo de armamento que poderia ajudar, certo? Então, quando conseguirmos essas armas, França, Alemanha, Reino Unido, eles não têm dinheiro para comprar as armas, certo? Bem, talvez eles economizem e comprem as armas. Quando finalmente economizarem, comprarem as armas e entregarem aos ucranianos, bem, os ucranianos não terão mais soldados para usar as armas. Quer dizer, tirando isso é um ótimo negócio. É tão absurdamente transparente. Os Estados Unidos estão fora disso. Vocês, caras espertos, gênios da Grã-Bretanha, França e Alemanha, podem lidar com isso. Bem, nós não conseguimos lidar com isso por 3 anos e meio. Fiquem à vontade. Acho que é isso que o Trump quer fazer. Agora ele tem o General Kellogg e muitos outros conselheiros realmente retrógrados, fazendo com que ele diga coisas ridículas, como já comentamos antes. Então ele enfrenta muita resistência. E os russos sabem disso. Eles sabem que a maioria das decisões de política dos Estados Unidos é tomada com base em considerações políticas internas. E é por isso que o Trump parece querer se exibir de vez em quando e dizer, ATACMS, vamos dar ataque para eles. Bem, não existem ATACMS. Eles nem foram construídos ainda. Então é muito alarde, muitas coisas para disfarçar o fato de que a Ucrânia perdeu, que os Estados perderam, que a OTAN perdeu. E como eu costumo dizer, e isso não é original meu, o porco da derrota precisa de muito batom para disfarçar que é uma verdadeira derrota. E na minha opinião, Putin deixou claro, através de Lavrov e outros, olha, temos muito batom aqui, ok? Só entendam que vamos tentar fazer disso um acordo negociado, o mais sensato possível. Temos algumas concessões, mas vejam, não pensem que vocês ainda têm algum poder real de barganha. E aqueles 7 anões lá na Europa também não têm. Então é só uma questão de tempo. Putin tem sido incrivelmente paciente. Tenho que admitir isso. Apesar de todas essas traições, algumas das quais mencionei antes, ele ainda diz, acho que Trump pode ser confiável. Acho que ele é sincero. Meu Deus. Agora, você mencionou os Tomahawks. Se os Tomahawks fossem sequer colocados em um cargueiro ou algo assim, e tentassem ser entregues, isso seria o fim dessa nova postura. Essa é a mais vermelha das linhas vermelhas. Você tem um menor, mas tenho certeza que sabe que eles podem ser equipados com ogivas nucleares. São mísseis de cruzeiro, então voam rente ao solo. São difíceis de interceptar. Acho que os russos podem lidar com eles. Mas será que os russos querem ter que garantir, em primeiro lugar, que eles não estão armados com armas nucleares? Ou, em segundo lugar, que conseguem lidar com todos eles? Não. E, portanto, se isso acontecer, e eu não acho que jamais vai acontecer,
os russos vão perceber imediatamente. Eles vão destruir esses mísseis assim que chegarem perto da Ucrânia. E acho que Trump provavelmente sabe disso. Se os militares sabem disso, ou se os militares vão avançar por conta própria, como algumas pessoas sugerem para mim, eu não sei. Mas mesmo assim, acho que posso comparar. Bem, acho que compararia Putin a ser tão perspicaz quanto John Kennedy durante a crise dos mísseis de Cuba. John Kennedy, during the Cuban Missile Crisis, one Air Force guy in his B-52 is flying Um cara da Força Aérea, em seu B-52, está voando para o espaço aéreo soviético, e o JFK recebe a notícia. Meu Deus, negociar. Então ele se recosta na cadeira e diz, bem, você sabe, sempre tem algum idiota que não recebe o recado. Sem problema. Entre em contato com Khrushchev. Foi um erro. Então eu acho que o Putin, nesse sentido, se houver um ataque de falsa bandeira, mais do que vimos nas últimas 2 semanas, sabe, drones russos e esse tipo de coisa, ou aeronaves russas, se houver um incidente grave, a primeira coisa que você vai ver é o Lavrov ao telefone com o Rubio ou com o Witkoff. Agora, a comunicação. Isso é muito importante. Não havia durante o governo Biden. There was none during the Biden administration. Yes, that is absolutely true. So you're still Sim, isso é absolutamente verdade. Então você ainda está interpretando isso como uma forma de, sabe, manter o teatro vivo, enquanto na verdade por baixo dos panos estão apenas maquiando a situação para basicamente deixá-la ir, deixá-la acabar com o tempo. E os russos estão realmente colaborando com isso, porque sabem que esse é o caminho para... along with that because they know that this is the way to temper it down. Pessoas que acham que a Rússia quer ir até a Polônia têm dificuldade em entender qual seria o incentivo russo. Putin realmente não quer avançar mais para o oeste do que o necessário. E existem barreiras físicas que precisam ser consideradas. E Lavrov, 3 anos atrás, quando foi questionado sobre o Ocidente fornecer mísseis de maior alcance, disse, bem, isso só significa que teremos que avançar até lá. Os ocidentais estão dispostos a correr esse risco por tanto tempo? Tudo bem, é só isso. Nós avançaremos. Então, os russos têm a vantagem. Eles não gostam da volatilidade e imprevisibilidade do Trump, mas ele é o único com quem eles têm que lidar no momento. E eu acho que eles veem que ele tem muitos problemas. Sabe, ele está perdendo apoio por causa do apoio dele ao Netanyahu. Deixe-me só acrescentar uma coisa aqui. Como você explica essa reação exagerada a alguns barquinhos supostamente carregando drogas da Venezuela, certo? Bem, eu já estou por aqui há um tempo, e me lembro quando o quartel dos fuzileiros navais em Beirute foi explodido, com algo em torno de 241 fuzileiros mortos, certo? Aquilo sim foi um grande vexame. E o Reagan, finalmente, depois de usar encouraçados para bombardear o Vale do Bekaa, pelo amor de Deus, finalmente disse, não, vamos cair fora daqui, certo? Mas eles precisavam parecer fortes. E então, o que fizeram? Lançaram um ataque contra Granada. Granada? Não Granada na Espanha. Granada, uma ilhazinha no Caribe. Agora, o que dizer de Granada? Bem, nós tínhamos estudantes de medicina estudando lá, e havia alguma influência de esquerda, e eles poderiam fazer deles reféns, certo? Então temos que fazer algo a respeito disso. E o Weinberger e o resto deles disseram, vamos enviar a 86ª Divisão Aerotransportada. Teremos uma vitória lá. Podemos bater no peito e dizer, bem, pode até ter acontecido aquilo em Beirute, mas conquistamos Granada e não restou nenhum esquerdista ou seguidor de Fidel Castro em Granada para sequestrar ou ameaçar nossos estudantes de medicina. Eu sei disso porque eu estava lá, certo? Eu lidava com essas pessoas. Eles sabiam que não havia ameaça vinda de Granada. Então, qual é a comparação? Bem, tínhamos que mostrar algo realmente forte quando houve uma demonstração de que o poder neste mundo havia mudado para Pequim. Certo, meu Deus. Não são apenas os desfiles, mas todas essas pessoas na China e na Índia agora, e a maioria das pessoas no mundo, estão simplesmente desdenhando do Ocidente e dizendo, nós resolvemos isso, temos o BRICS em Xangai e todas essas coisas. E o Trump não conseguiu ser convidado? Estava indo muito mal. Então, na minha visão, o chefe do Conselho de Guerra diz, alguém tem uma ideia como a de Granada?
Algo para desviar a atenção, para mostrar como somos fortes. E eu acho que eles escolheram esses barcos. Você não deveria rir dessas pessoas sendo mortas, certo? Esses barcos perto da Venezuela, só para mostrar do que somos capazes. Aquilo foi assassinato. E os oficiais que autorizaram aquilo são tão culpados quanto assassinos, seja lá qual for o nome dele, Hexap, que ordenou aquilo. Porque é claramente um ato de guerra. Nenhum ato de guerra como esse é justificável. No, but so your interpretation is that this is a Não, mas a sua interpretação é que isso é uma demonstração de força por desespero, porque as coisas estão indo mal na Europa, e talvez também na Ásia Ocidental. A guerra com o Irã não... Quero dizer, o Irã não foi derrotado, certo? Isso foi outro golpe nos planos, especialmente em Israel, não é? Mas tudo isso ainda pode dar muito errado, certo? Talvez haja uma invasão da Venezuela. Quero dizer, quem sabe? Talvez haja ataques com mísseis. Agora sabemos do que mísseis e drones são capazes. E você sabe um bombardeio de 2 anos em Caracas? Isso não está no cardápio. I mean, isn't that on the menu? You're absolutely right to raise that. Venezuela, Você está absolutamente certo em levantar essa questão. Dizem que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e gás do mundo. Isso precisa ser levado em consideração. Agora, já faz uma década inteira tentando destituir os líderes venezuelanos que foram eleitos livremente pelo seu povo. E quem é esse líder? Acho que é o Maduro. Eles chegaram a enviar um drone para tentar atingi-lo enquanto ele fazia um discurso público, cerca de 5 anos atrás. Então, sim, precisavam tirá-lo do poder para iniciar uma revolução lá. Não sei se isso está nos planos. Trump já tem problemas suficientes para lidar agora. O que acho que devemos dizer é que isso enfatiza o Irã, como você mencionou. Agora, o Irã, todos os meus amigos e colegas instruídos, que sabem muito mais sobre Irã e Israel do que eu, dizem que um ataque israelense ao Irã é praticamente inevitável. Em breve. E eu fico pensando, meu Deus, será que os israelenses são tão loucos assim? Porque o Irã já demonstrou sua capacidade, com todos aqueles mísseis hipersônicos, de destruir Israel. Em outras palavras, o Irã tem um poder de dissuasão. Todos esses radares sofisticados de defesa aérea e tudo mais vão funcionar? Não, não funcionaram. Como eu sei disso? Porque não funcionaram antes. É por isso que Netanyahu pediu para Trump dizer: bem, vamos fazer um cessar-fogo rápido aqui, porque estamos levando a pior. Pouco se fala sobre o que aconteceu com os campos de aviação israelenses e outras instalações importantes durante aquele confronto. Então eu penso comigo mesmo, meu Deus, isso seria uma grande guerra. E em primeiro lugar, será que os Estados Unidos seriam arrastados para isso, já que Netanyahu não conseguiu fazer isso recentemente? Eu não sei, mas eles têm muito. Em outras palavras, é realmente difícil prever se o nosso presidente conseguiria enfrentar Netanyahu. O que ele poderia fazer agora é dizer: nem pense em fazer isso. Nem pense em fazer isso. Porque se eu fosse o Trump, eu diria: olha, isso vai acontecer. Você vai sofrer ataques retaliatórios que disse nunca ter sofrido antes. Então você vai se deparar com a possibilidade de estar em situação extrema e ter que usar uma de suas armas nucleares. E nós não queremos que você esteja nessa categoria, porque achamos que provavelmente você faria isso. E não queremos isso. Então é o seguinte: não faça. Agora. Eu acho isso não é só um palpite meu. Há evidências disso agora. Acho que Trump está em várias listas de Epstein. Acho que Netanyahu tem provas detalhadas, material de chantagem, digamos assim, sobre Trump. Acho que isso é mais um impedimento para Trump desafiar Netanyahu. Seja isso verdade ou não, Trump não demonstra nenhuma inclinação em dizer não para Netanyahu. Se meus amigos estiverem certos, se houver um ataque iraniano ou um ataque israelense ao Irã, os iranianos vão retaliar como nunca antes. Eles têm a Rússia, a China e o resto dos BRICS. O Irã agora é membro dos BRICS, apoiando-os. E o perigo de uma guerra mais ampla é muito, muito grande. E de forma ainda mais imediata, temos o perigo de Netanyahu estar em situação extrema e dizer: o que faço agora? Nem os Eston podem me salvar.
even the U.S. can't bail me out. Well, I know what I'll do. I'll pull the temple down around me. Bem, eu sei o que vou fazer. Vou derrubar o templo sobre mim, como Sansão fez. A opção Sansão, certo? E simplesmente não vou deixá-los prevalecer. Assim, não só eu não perco, como também fico fora da prisão. Quero dizer, há considerações pessoais nisso, porque assim que Netanyahu deixar de ser primeiro-ministro, ele vai para a cadeia. Existem 5 processos contra ele, 3 deles praticamente incontestáveis, e já prepararam uma suíte nupcial em uma das prisões de Tel Aviv para o senhor e a senhora Netanyahu, caso ele seja destituído. Odeio dizer que considerações pessoais como essas ajudariam a justificar genocídio, fome forçada e a possibilidade de usar uma arma nuclear. Mas de que outra forma você interpretaria o senhor Netanyahu? But how else are you going to read Mr. Netanyahu? No, I agree with you. I agree with you. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Esse homem é difícil encontrar alguém mais... Eu gosto da palavra para descrevê-lo, então prefiro não descrevê-lo. É simplesmente desprezível o que essa pessoa está disposta a fazer. Infelizmente, não é só ele. Infelizmente, existe todo um sistema de psicopatas dispostos a arrastar todo mundo para baixo. Mas, Ray, você realmente me deu bastante clareza sobre o que está acontecendo, então muito obrigado por isso. Para as pessoas que querem acompanhar seu trabalho, eu as direcionaria para sua equipe, certo? Como se chama? Veteran Intelligence Professionals for Sanity. What is it called? Intelligence Officers for Sanity? Yeah, let me just add one thing. Psychopaths is right. Sim, deixe-me só acrescentar uma coisa. Psicopatas está certo, mas sociopatas é ainda mais correto. Pesquise sobre isso. Quero dizer, só ok. Bem, meu filho, que administra meu site, sempre fica muito bravo comigo se eu não menciono. É raymondgovern.com. Ele fez um grande esforço para torná-lo facilmente pesquisável, e é lá que eu coloco meus registros. Normalmente, eu publico as coisas primeiro no X, que é @RaymondGovern. E também tenho o meu próprio, como chamam, Web Substack. Substack. Eu realmente não dei muita atenção a isso, exceto pelos $50 por mês que estou pagando para eles, mas entendo que muita gente me acompanha por lá também. Participo do programa do Judge Napolitano 2 vezes por semana, uma vez na segunda-feira às 10 e depois com Larry Johnson no Intelligence Roundup, às sextas às 16. É onde a maioria das pessoas me vê, porque ele tem cerca de 300 mil seguidores. Não, assinantes agora. 1,000 followers, no, subscribers now. Meio milhão. Judge Napolitano is amazing. Isso mesmo. Estou um pouco desatualizado aqui. Então, obrigado por me receber, Pascal, e obrigado pelo bom trabalho que você faz. Você traz pessoas realmente boas e consegue extrair coisas muito interessantes delas. Espero que essa conversa não tenha sido uma exceção. So I hope this was no exception. Thank you very much for the kind words. Muito obrigado pelas palavras gentis. Com certeza não foi. Agradeço muito sua contribuição. Pessoal, confiram o Ray McGovern em sua página, no X, no Substack e, claro, no Judge Napolitano. Ray McGovern, obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you for your time today. Obrigado, Pascal.